Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 11, aspectos importantes sobre as sensações dos espíritos em relação a alguns tipos de morte. Considerando-se a diferente natureza do grau de evolução do espírito, este enfrentará, segundo suas virtudes, conhecimentos e méritos acumulados, diferentes sensações no momento do translado para o mundo espiritual. Para melhor entendimento, consideramos algumas possibilidades, as que apresentam-se com maior frequência que analisamos com base em nossos conhecimentos espíritas. Apego aos bens materiais. Sobre este assunto, cabe salientar algumas considerações referidas por Jesus. Primeiramente, ele nunca recomendou que o homem desse tudo o que é seu para viver ao relento, prejudicando aqueles que são seus dependentes. Segundo, sempre mostrou que devemos trabalhar de forma honesta, levando assim o alimento diário para o processo da família. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Terceiro, o mestre Nazareno também nos informa: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A mensagem do Mestre Jesus é clara. Devemos trabalhar, produzir, levar uma vida tranquila, proporcionar condições de vida favoráveis. E de posse dessas condições, procuremos ajudar os menos favorecidos da forma que estiver ao nosso alcance. Ele nos ensina que os bens, até mesmo o corpo, são dádivas de Deus. E ao Pai devemos devolvê-los de forma tranquila, dando-lhes a importância necessária a fim de restituí-los em ordem e não levá-los para o além, pois lá não terão qualquer utilidade. Respeitemos o empréstimo que nos foi concedido. Não nos apeguemos de forma irracional a algo que não levaremos conosco à pátria espiritual. Leon Denis diz no livro Depois da Morte o seguinte: dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é, para outros, senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, entre parênteses, matéria, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Os homens tiranos, egoístas, presos às coisas materiais, quando de sua morte encontram sofrimentos incuráveis, cruéis, revivem a todo instante as coisas às quais são mais apegados. Encontram em sua consequência o fruto da vida que semearam, deparando-se com situações apavorantes. Avareza. Os ávaros iniciam um processo de rancor, ódio, ao ver os familiares usar seu dinheiro. Eles ficam tentando de todas as formas agarrar o dinheiro, não conseguindo separar-se dele. Com isso, passam por sofrimentos sem palavras. Alguns chegam a ficar literalmente sentados em cima de suas importâncias. A propósito deste item, sugerimos a leitura de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo.
Segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Egoísmo. O indivíduo vítima do egoísmo encontra, após a morte, uma escuridão muito grande, um peso na consciência que o deixa agarrado ao chão. Não consegue vislumbrar horizontes felizes. Os dias, os anos, os séculos nunca passam. Ele chega até a sofrer deformações no perispírito que o fazem destoar completamente de sua forma humana. Sente formas escuras olhando-o e o acompanhando, perseguindo-o a todo instante. Alguns se arrastam, rastejam e ficam autopunindo-se crimes. Ao desencarnar, a perturbação de alguém que cometeu um crime é intensa. Ele tenta esconder-se, fugindo todo o tempo de suas vítimas. Sente-se envergonhado e os crimes que praticou passam a todo instante em sua memória. Essas cenas causam tortura e medo. Já no velório, encontram suas vítimas esperando-o, mostrando as mutilações, os golpes, lembrando as súplicas para não matá-los. É terrível o sofrimento porque passa esse espírito. Sofrimento prolongado. Ao contrário do que se pensa, o sofrimento prolongado em função de certas doenças, desastres, erros médicos, que deixam pacientes em coma por meses ou até anos, na maioria das vezes constitui para o espírito uma preparação tranquila para o seu desencarne. O período em que se encontra em coma, na verdade, serve de ajuda. A família, por sofrer com o doente, também se depura de resgates passados e se prepara para sua passagem. Na verdade, pelo tempo que passou acamado, o doente conseguiu receber grande ajuda. As preces oferecidas chegaram até os benfeitores, que por sua vez acompanharam o desenrolar da doença. E para os envolvidos, um grande aprendizado e uma forma de resignar-se diante dos desígnios do Pai Celestial. O desprendimento, nesse caso, tende a ser mais fácil. Primeiro, pelo fato de o paciente estar vivendo praticamente no mundo espiritual, conscientizado de sua condição. Segundo, os familiares tendem a voltar a ter uma vida quase normal, chegando ao ponto de pedir que seja feita a vontade de Deus. Isso ajuda por demais a todos, inclusive os técnicos espíritas, do processo de desligamento. Vejamos uma passagem extraída do livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ditado pelo espírito sofredor de nome Lisbeth. Nasci numa condição elevada. Tinha tudo o que os homens consideraram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta, beca, fui coquete, indiferente e enganadora, pertencente à nobreza, fui ambiciosa. Esmaguei com meu poder aqueles que não se prosternavam o bastante diante de mim, e esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga cedo ou tarde as frontes mais elevadas. Em que época vivestes? Há 150 anos, na Prússia. Observação do autor. Esta comunicação foi dada em 13 de fevereiro de 1863. Portanto, ela viveu aproximadamente em 1713.
Depois desse tempo, não fizeste nenhum progresso como espírito? Não. A matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ele exerce apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho, vê tu, lança as correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascente, que sabe modular seus assobios envenenados de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações de nosso espírito, que se esconde nas pregas do nosso coração, penetra em nossas veias, envolve-nos, absorve-nos e nos arrasta atrás dele, nas trevas da jena eterna, sim, eterna. Vejam como o desvio das leis de Deus acarreta prejuízos para a alma comprometida no erro. Vale a pena salientar que os fatos relativos aos diversos tipos de morte não são tirados do acaso, são situações comprovadas pelos próprios espíritos que nos vêm contar. É também de grande importância lembrar que um estudo minucioso dos livros da codificação dará àquele que busca material para muitas análises e conhecimento. Resumo do capítulo. O Espiritismo revela o triste findar de uma existência material para aqueles que viveram para si mesmos, preocupados em satisfazer exclusivamente suas próprias necessidades, esquecido dos ensinamentos de Jesus, que nos recomendam amar o próximo como a nós mesmos, enfrentam igual destino os criminosos ou aqueles que se viciaram obstinadamente na prática do mal. Aqueles que, por sua vez, padeceram longas enfermidades, na maioria das vezes desencarnam serenamente, depois dessa verdadeira depuração da alma. Seus familiares e amigos, quando partilham desse sofrimento, igualmente se beneficiam do mesmo aprendizado em proveito da própria desencarnação.